localizou aí Efésios 2, capítulo 19. Põe para nós aqui, Stephanie, por favor, para nós lermos juntos. Efésios, capítulo de número 2, se você quiser acompanhar aqui, assim a versão é uma só. Versículo 19 ao 22, nós vamos fazer a leitura, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu quero pensar com vocês hoje no seguinte tema: como está a casa onde Deus mora por meio do seu Espírito? Como está a casa onde Deus mora por meio do seu Espírito? Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, é o Senhor que tem o poder de pegar esta que é a tua palavra e fazer com que ela penetre entre juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. É esta a tua palavra que discerne os pensamentos, os conceitos e os valores do coração, os mais profundos. Portanto, eu te peço, onde eu não consigo atingir, a tua palavra pode e tem o poder para fazer assim. Então faça assim, Senhor. Toque, alcance cada vida presente aqui, porque nós acreditamos no que está escrito, e está escrito que a tua palavra não vem para voltar para ti mesmo vazia, ela vem para fazer o que foi enviada para ser feito. Então, em nome do Senhor Jesus, se utiliza desta hora em que vamos nos debruçar sobre a tua palavra e nos ensina. Em nome de Jesus, fala no íntimo, fala no profundo. Senhor, confronta-nos em áreas que precisamos. Por quê? Porque queremos mudar, queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. O Senhor disse que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então pedimos, Senhor Jesus, nos liberte daquilo que possa ainda estar nos prendendo. Pelo poder da tua palavra, mude conceitos e valores. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, não existe barreiras, não existe situações que este martelo, que como o profeta disse, que é como um martelo que esmiuça a penha, é como sabão no lavandeiro, não tem nada que ela não possa esmiuçar, não tem nada que ela não possa limpar, pelo poder dela mesma. Toque em situações que ao homem são inquebráveis, que ao homem é impossível purificação, mas pelo poder dela, faça isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Como está a casa do Espírito Santo? Queridos, é sabido de todos, é muito claro que, e nós estamos sendo de uns dias para cá talvez até redundantes sobre esse assunto, que a casa, a morada do Espírito de Deus somos nós. Então, a preocupação de pensarmos no estado da casa do Espírito Santo é legítima. Por quê? Porque
Porque o morador desta casa, que é a minha vida, que é a sua vida, o Espírito Santo que mora em mim, que habita em você, é um morador nobre, é um morador ilustre, sim ou não? O Espírito Santo é uma pessoa nobre, o Espírito Santo é uma pessoa ilustre, por isso é necessário o exame. Em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 11, 22 e 28, que é o texto que sempre fazemos a leitura para a meditação da ceia, o apóstolo Paulo orienta: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu quero te convidar nessa noite a fazer um autoexame desta casa. Por onde o Espírito Santo começou a trabalhar para eu trazer essa ministração? Eu vou te contar um breve relato da onde surgiu a orientação para essa ministração. A irmã Angelita está por aqui, está lá atrás, aquela jovem senhora de verde bonita lá. Eu estive um dia desses no grupo familiar que se reúne na casa da nossa irmã Ildete, que é filha da nossa irmã Angelita, e neste dia, não lembro bem o porquê, enfim, o grupo se reuniu na casa da irmã Angelita. Neste dia, ela me disse algo muito interessante. Ela falou: pastor, ela me chamou e mostrou lá uma rachadura que tinha na parede, e ela falou: tem uns pedreiros que estavam trabalhando aqui na frente em uma construção, e a pessoa que contratou é amiga, vizinha, e ela me indicou os pedreiros, e os pedreiros se dispuseram a fazer isso daqui para mim, fazer essa reforma, e eles fizeram algo tão legal comigo, um preço tão acessível. Pastor, eles são tão atenciosos, e eu estou fazendo de tudo para agradar eles. Foi ou não foi, irmã Angelita? Eu estou fazendo de tudo para agradar eles. Eu faço café da manhã, eles chegam e tomam um cafezinho. Eu faço o almoço para eles, eles comem o almoço aqui. Eu faço o café da tarde e eles tomam o café da tarde. Aí eu já estava quase no desconto. Eu vou vir trabalhar, já estava, né? O negócio estava bom demais. Então quase que eu me dispus, vou trabalhar. E aí o Espírito Santo, com essa situação, o Espírito Santo fez um questionamento a mim, e daí surgiu a direção para essa ministração. O questionamento foi: o que você está fazendo para agradar o morador desta casa? O que você faz para agradar a pessoa do Espírito Santo? Veja que a irmã, com uma atitude muito bonita, muito carinhosa, quis agradar os pedreiros, e os pedreiros nem moradores de lá são. Eles devem ter terminado já, e eles não estão vindo mais para tomar café, então, se marcar bobeira, eles vêm para tomar um café. Agora, café não faz mal para ninguém, não é? Por quê? Porque eles não moram lá. Agora o Espírito Santo vive em mim, habita em mim. A pergunta que ele me fez e que ele trabalhou para que eu fizesse a você hoje é: o que você, o que eu, o que nós estamos fazendo para agradar o Espírito Santo? Que não é um visitante, que não é um pedreiro, que não é um eletricista, que é um morador da casa. E quem é a casa mesmo? Quem é a casa mesmo? Muito bem. Eu quero te fazer pensar: o Espírito Santo tem sido bem recebido na casa dele? Será que ele se sente à vontade, confortável? Quando o Espírito Santo está na casa dele, ele se sente bem-vindo? Eu e você somos uma morada
morada de Deus por meio do Espírito Santo. É o texto que lemos. E o que é muito legal, o Espírito Santo é um ser inteligente. Queridos, prestem atenção. Outro dia eu ouvi alguém dizer isso por falta de informação ou conhecimento bíblico de tal. Falou, eu não vou me lembrar o que a pessoa disse. Enfim, eu vou te ensinar o que a Bíblia ensina. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia fala de uma trindade. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai lá nos primeiros versículos encontrar a revelação da trindade. Quando Deus diz, façamos, olha, é plural, o homem segundo a nossa imagem e semelhança. A palavra no original ali é Elohim. Elohim é o plural de Deus. O que está acontecendo ali? Está acontecendo uma reunião entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A reunião terminou e o Pai disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo cósmico. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Nós podemos entristecê-lo. Nós podemos magoá-lo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo tem caráter próprio. Só para te dar alguma orientação. O Espírito Santo é uma pessoa. Sendo o Espírito Santo uma pessoa, e Ele habitando em mim, porque sou casa dele, logo eu posso me relacionar com essa pessoa. Sim ou não? Quem tem filho aqui? Tem alguém que mora sozinho aqui? Tem uma irmã que mora sozinha, duas. A nossa irmã que mora sozinha não consegue se relacionar com ninguém dentro de casa, concorda? Por quê? Porque ela mora sozinha. Agora, quando eu tenho alguém junto de mim, eu posso me relacionar com essa pessoa, sim ou não? Assim é com a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é redundante, mas é importante. É uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu posso me relacionar com a pessoa que habita nesta casa. Amém ou não? Amém. Muito bem. Agora eu quero te perguntar, qual é o seu desejo? O seu desejo é se relacionar com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Muito bem. Agora existem relacionamentos e relacionamentos. Existem relacionamentos frios, não é? Que sequer fala bom dia, que sequer olha no rosto, que sequer dá um abraço, que sequer dá um beijo, que sequer dá um cheiro. Minha esposa, antes de vir para casa hoje, ela falou, você não me deu nenhum cheiro hoje. E ela está aqui, não deixa mentir. Eu falei, se é por isso, vai ser resolvido agora. E falei mais alguma coisa que me interessa a vocês, né? Quem se relaciona tem intimidade. Amém ou não? Amém. Eu acredito e quero crer que o desejo do seu coração é, Espírito Santo, quero ser uma casa agradável a ti. Uma casa em que o Senhor sente prazer em chegar. Uma casa em que o Senhor sente prazer em estar, em permanecer. Uma casa em que o Senhor se sinta à vontade e bem-vindo, além de bem-vindo, amado. Eu quero crer que o desejo do meu e do seu coração seja esse. Que o Espírito Santo, ao chegar aqui, para habitar essa casa, se sinta muito à vontade. Agora eu quero pensar com você, e eu vou caminhar, tentar ser prático, que
versículo aí, são todas as casas? Eu acredito que nós não vamos esgotar as casas. É possível ter outras, mas eu separei 4 aqui. Existem tipos de casa. Primeiro ponto que eu quero pensar: tipos diferentes de casas. Vamos lá. Primeira casa, e essa é uma casa meia desagradável. É Jesus que diz que tem casas que são como um sepulcro caiado. Alguém gostaria de morar no cemitério? Levanta a mão aí. Quem gostaria? Não paga aluguel não, é de graça. Ninguém queria? Mas Jesus não falou do cemitério, ele falou do sepulcro. Alguém queria morar no sepulcro? Piorou, né? E Jesus disse que existem casas que são como sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23, versículo 27 em diante. Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei. Olha isso, irmão, são mestres da lei que ele está chamando assim. Olha, querido, que não adianta só conhecer a Bíblia. É gente que conhece demais Bíblia, mas que Jesus vai olhar, são sepulcros caiados. Não adianta só conhecer. Não adianta. 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco. Em outra versão vai dizer: vocês são como sepulcros caiados, que por fora, olha como engano. E tem gente assim, não tem? Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas. Não tem gente assim? Eu não sei se você conhece, mas de vez em quando passa uns por aí, né? Por fora parecem ser boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e pecados. Jesus vai dizer que tem casa que é como sepulcro caiado. É o tipo de casa que engana. É isso que Jesus está dizendo. É casa que engana. Você olha assim e fala: nossa, está bem vestido, o comportamento parece ser de crente, parece ser ovelha, mas só parece. Parece ser casa do Espírito Santo, mas só parece. Está cheio de morte. Não é morada do Espírito. Ou você acha que o Espírito Santo mora em casa assim? Não, o Espírito Santo não mora em casa que tem mentiras e pecados. Não, o Espírito Santo não mora. Tem podridão na casa, estão mortos. Você moraria em algum ambiente assim? Não, né? O Espírito Santo também não. Segunda casa que a Bíblia vai relatar: a casa sem habitante. Uma casa em que ninguém mora. Existe. Talvez seja por um período. Talvez é uma casa vazia por um período. O texto dá esse entendimento. É uma casa vazia por um período. É questão de tempo para alguém morar nela. Mas existem casas. E quem quer a casa mesmo? Quem quer a casa mesmo? Eu e você. Existem casas que ninguém mora nela. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas 11:24. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém. Veja, existia um habitante. Quem era o habitante? Um demônio. Quando esse espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz: vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Ou seja, a casa está varrida e arrumada, mas não tem ninguém morando nela. Então tem casas que por um período ninguém mora nela, mas é só por um período. Tem casas, terceiro tipo de casa, que são habitadas por demônios. Casas
são espíritos malignos, são demônios. E é Jesus que vai falar no mesmo texto que lemos aí em Lucas 11, porém no versículo 25. Ele continuando, ele fala: aí volta, o espírito chega, encontra a casa arrumada e vazia. Aí volta, encontra a casa varrida e arrumada, depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Olha isso, irmãos. Se tinha um demônio, vem com mais 7. Cuidado, querido. Tem gente que brinca com o sagrado, não brinca não. Se o Espírito Santo deixar de habitar você, você corre sérios riscos de aquele espírito mau que morava na sua vida volte e traga 7 piores do que ele. É isso que Jesus está dizendo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, vai dizer: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela. E na mesma hora saiu. Outro exemplo, você tem uma infinidade de exemplos, em que uma pessoa era habitada por demônios. 4 tipos de casa. A casa que o Espírito Santo mora. Então vamos lá. Nós temos casas que são como sepulcros caiados, o que tem nela é morte. Nós temos casas que o período não é habitada por ninguém. Nós temos casas que são habitadas por demônios. E nós temos casas que são habitadas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, tão conhecido, vai dizer: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aqui ele deixa algumas características da casa do Espírito Santo. Vamos lá. A característica que ele fala aqui da casa do Espírito Santo é que é santo. O que é santo? Santo é uma casa limpa, é uma casa pura, é uma casa sem pecado, é uma casa que não está contaminada, é uma casa em que você entra e ela está em perfeitas condições. É uma casa que você entra e os móveis estão no lugar. É uma casa que você entra e está limpa. O ambiente é agradável, é cheiroso, é gostoso de estar. Porque a casa do Espírito Santo é santa. A casa do Espírito Santo é limpa. E quem quer a casa do Espírito Santo aqui? Amém. No versículo 25 que lemos em Lucas, do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus vai dizer: aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Quem varreu e quem arrumou? O Espírito Santo. Quem limpa o homem por dentro? Quem regenera o homem por dentro? Quem varre o nosso coração de todo pecado? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então a casa do Espírito Santo é um ambiente limpo. A casa do Espírito Santo é um ambiente agradável. Para quem? Para Ele mesmo em primeiro lugar. Amém ou não? Veja, eu vou ser bem direto. O Espírito
Santo não habita em casas contaminadas. O Espírito Santo não habita em casa suja. Uma coisa é o Espírito Santo chegar nessa casa, o Sandro, e encontrar essa casa bagunçada, suja, e eu dizer: Espírito Santo, a coisa está bagunçada aqui, mas eu te peço, arruma. Aí ele vai chegar e vai fazer o quê? Varrer, limpar, e vai colocar as coisas no lugar. Quando eu permito, quando eu me rendo a Ele, o Espírito Santo vai fazer isso. Amém ou não? Amém. Agora, queridos, vamos lá. É bom ou não é chegar em um lar onde o cheiro que nos recebe é de uma comida cheirosa e fresquinha? É bom ou não é? É bom ou não é? Chegar em um lar e ser recebido pela pessoa amada. É bom ou não é? Me responde, irmãos, pelo amor de Deus. É bom ou não é? Chegar em casa, oh, coisa gostosa, querido. É chegar em casa e o filho vir correndo e falar: papai, é gostoso ou não? Sim. Oh, coisa boa. É estando em casa, parabéns, mulheres que trabalham tanto. De vez em quando a gente tem que reconhecer. Deixa eu reformular, cara. Senão é uma coisa depois. Nós temos que reconhecer sempre. Coisa boa, rapaz, é ter a roupa limpinha, passadinha, com tanto carinho e amor, sim ou não? Sim. Coisa boa, rapaz, é ter a comida feita na hora, sim ou não? Sim. A casa arrumada, sim ou não? Sim. O ambiente agradável, sim ou não? Sim. Ter uma estadia confortável, é bom ou não é? Sim. É bom demais. Como você tem recebido o Espírito Santo em casa? Convenhamos, irmãos, que não depende de luxo. Depende? Não depende de luxo. Vou perguntar de novo. Convenhamos, irmãos, que não depende de luxo. Depende? Não depende. Não depende de objetos caros. Depende? Depende de presente caro? Não depende. Mas depende de reconhecimento, sim ou não? Depende de carinho, sim ou não? Depende de amor, sim ou não? Coisa boa. Coisa boa é estar com quem se ama, sim ou não? Coisa boa é estar no mesmo ambiente, porque o ambiente é agradável quando se ama e é amado. Coisa gostosa é o Espírito Santo chegar nessa casa e se sentir bem recebido. Coisa gostosa é o Espírito Santo chegar nessa casa e você estar de braços abertos e dizer: bem-vindo, Espírito de Deus. Coisa gostosa é o Espírito Santo estar nessa casa, chegar nessa casa e ele se sentir amado porque ele te ama. É bom ou não é? Como você tem recebido o Espírito Santo? Agora, irmãos, convenhamos, para eu ter um ambiente melhor, eu preciso contribuir, sim ou não? Lá em casa, e eu acredito que acontece na grande parcela das casas, nós vivemos pegando no pé do filho. Não deixa o sapato na sala, não deixa o chinelo lá, a toalha no lugar. Leva o prato na pia, de vez em quando o pai não leva.
Eu preciso contribuir para ter um bom ambiente. Concorda comigo? Você está contribuindo com o Espírito Santo, querido? Você está contribuindo com o Espírito Santo para que esta casa esteja adequada para ele habitar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Todos queremos ser bem recebidos ao chegar em casa. Quando o Espírito Santo chega para habitar aqui, o que é que ele tem encontrado? Quando o Espírito Santo chega para habitar a sua vida, ele tem encontrado um ambiente agradável ou um ambiente ruim? O que é um ambiente ruim para o Espírito Santo, pastor? Ira é um ambiente bom para o Espírito Santo? Raiva é um ambiente bom para o Espírito Santo? Inimizades é um ambiente bom para o Espírito Santo? Pecados diversos é um ambiente bom para o Espírito Santo? Fofoca é um ambiente bom para o Espírito Santo? Um ambiente agradável para o Espírito Santo, o que é, pastor? Amor é um bom ambiente para o Espírito Santo? Carinho é um bom ambiente para o Espírito Santo? Delicadeza é um bom ambiente para o Espírito Santo? Sensibilidade é um bom ambiente para o Espírito Santo? Perdão é um bom ambiente para o Espírito Santo? Reconciliação é um bom ambiente para o Espírito Santo? Dar a segunda face é um bom ambiente para o Espírito Santo? Andar a segunda milha é um bom ambiente para o Espírito Santo? Pois é. Você sabe o que fazer para ter uma casa agradável ao Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Como manter a casa limpa? Tópico 2. Como manter a casa limpa? Se é uma casa, precisa estar limpa. Como manter essa casa limpa? Vamos caminhar na Bíblia aí. Quando a gente vai limpar, qual é um produto que não pode faltar? Me ajuda. Alguém falou sabão. Só sabão limpa alguma coisa? Não. Irmãos, sabão não limpa nada. Quem limpa é a água. Você acha que sabão limpa? Pega o sabão e esfrega a roupa lá, vê se vai limpar. Vai limpar? Sabão não limpa nada. Quem limpa é a água. Sabão contribui, mas sem água não limpa. O que eu preciso fazer para manter a casa limpa? João 15 e versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Como manter a casa limpa? Palavra de Deus, água do Espírito. Manter a casa limpa é impossível. Manter a casa limpa sem Bíblia. É impossível manter este ambiente limpo sem a Bíblia. Porque a água limpa. E ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então o produto, se a gente pode dizer assim, entenda, esse produto entre aspas, o produto essencial para manter a casa limpa é água. Água. E a água é a palavra. A água é o próprio Espírito que lava, que nos convence. Para eu manter a casa limpa, 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 22. Ele vai dar aqui segunda opção para você manter a casa limpa. 1 de Pedro, capítulo 1 e 22 diz: tendo purificado a vossa alma, veja, tendo limpa, purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Segundo, como manter a casa limpa?
escribas e fariseus conhecia a palavra. E Jesus olhou para eles e falou: vocês é uma casa que guarda mortos. Não adianta apenas conhecer, precisa conhecer e... me ajuda aí. Precisa conhecer e obedecer. Obedecer sem obediência é impossível manter essa casa limpa. Terceiro, como manter a casa limpa? Terceiro, dentro do tópico 2, como manter a casa limpa, o ambiente limpo? É necessário limpar sempre. Preste atenção, irmãs. Quando você limpa a casa no dia 2 de dezembro, hoje é dia 11 de dezembro, você limpou no dia 2, faz quantos dias? 9 dias. A sua casa está limpa ainda ou está suja? Vamos lá. Você limpou a sua casa no dia 2 de dezembro, hoje é dia 11, passou 9 dias, e você não limpou mais. A sua casa está limpa ou está suja? Suja. Ou seja, a casa sempre precisa estar sendo limpa. Aleluia. Sempre, queridos. Aleluia. Sempre tem gente que vai se sujando e acha que não tem que limpar. Abra a sua Bíblia aí, eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ajuda aí, Senhor. Segunda de Pedro 2:20 diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Agora veja isso, o versículo 22. O que acontece a essas pessoas provam que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem gente que conhece a Jesus e começa a caminhar com Jesus, mas no meio da caminhada começa a se contaminar com o pecado. Se contaminar com o pecado, a ponto de se apostatar na fé. Irmãos, é uma ilustração até difícil de pensar. Você já viu o cachorro fazer isso? Isso é fato. O cachorro vomita e daí a pouco ele mesmo vai lá e come o próprio vômito. O que ele está dizendo? A porca lavada, você lava, coloca xuxinha. Tem gente que faz isso hoje, né? Ela só não pode ver lama, porque se ela ver lama, ela vai fazer o quê? Se lambuzar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Pedro está dizendo que tem gente que estava limpa, mas agora está tão sujo quanto antes. A casa precisa de manutenção, querido. A casa precisa de Bíblia. A casa precisa de obediência. A casa precisa de reverência. A casa precisa de manutenção. Amém ou não? Então, uma vez limpo, sempre limpo? Não. Precisa de manutenção. Terceiro e último ponto: Ele te conhece por dentro. O morador conhece a casa por dentro. Sim ou não? O Espírito Santo não vê só essa casa. O Espírito Santo conhece o que tem dentro da casa. Ele te conhece por dentro. Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer: e não há criatura
que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está debaixo de luz diante de Deus. Não tem um único canto da casa que o Espírito Santo não conheça. Não tem um único local. Salmo 139, 23, o salmista vai dizer, eu gosto muito, sempre oro esse texto: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu sempre sou redundante em dizer: vê aqui, Senhor, olha para dentro de mim, vê, olha, analisa canto a canto, analisa quarto por quarto, analisa cômodo por cômodo, vê se tem algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não existe local na casa que o Espírito Santo não conhece. Vou relembrar o texto da ceia sagrada: examine, pois, o homem a si mesmo. Agora preste muita atenção e nós vamos fechar. Eu venho orando sobre essa mensagem há mais de um mês, e hoje de manhã eu orando aqui, eu estava na galeria, dobrei meu joelho e estava chorando, falando com o Senhor, e Ele me deu uma voz de orientação. Você entrou hoje na igreja e viu alguns bancos desarrumados aí. Você se perguntou por quê? Por que isso? Porque hoje de manhã o Espírito Santo me deu uma voz de comando e disse: faça assim. E eu fiquei no meu local achando que seria depois. Ele falou: agora. Eu desci e sozinho eu peguei esses bancos são meio pesados para pegar sozinho. E eu fazendo isso, Ele ministrou algo que eu preciso te falar, porque é para você aqui nessa noite. O Espírito Santo diz para mim hoje pela manhã: existem casas que as coisas estão fora do lugar. Existem pessoas que estão dizendo: está tudo bem. Ele me disse: não está. Tem coisa fora do lugar. Assim como você percebeu que os bancos estão fora do lugar, é uma administração do Espírito Santo para você nessa noite. Ele está te dizendo: tem coisa na sua vida que está fora do lugar. Tem coisa que está desarrumada. Tem coisa que está desarrumada, está bagunçada. E ele me disse: filho, tem pessoas que estão dizendo que está tudo bem. Não está. E se você olhar de longe, se eu olhar de longe, eu não consigo perceber. Quem olha de fora, eu olho para o Hugo e falo: Hugo, você está um gato hoje. Eu olhei para o Rodrigo e falei: rapaz, que camisa bonita. Falei para ele: nós temos gostos semelhantes. Foi ou não foi, Rodrigo? Você tem um gosto, um bom gosto, porque os nossos gostos são semelhantes. Eu olho para a vida dos irmãos, eu olho para pessoas, e como eu estou olhando de fora, eu olhando daqui para lá, parece que não tem banco nenhum desarrumado. O Espírito Santo me falou: tem gente assim, de fora você olha e parece que está tudo bem, mas não está não. Dentro está bagunçado, dentro está sujo, dentro está confuso. O Espírito Santo está dizendo: está fora
de óleo. De quem é a culpa? Você pode perguntar. Ele disse: a pessoa teve participação direta para que as coisas ficassem fora do lugar. A pessoa estava lá para que a coisa saísse do lugar. Você, que a coisa está bagunçada, você participou para que a coisa esteja bagunçada. Não foi outro. É você que estava lá. A coisa está bagunçada porque você é cúmplice para que a coisa estivesse bagunçada. Porque o Espírito Santo mora na onde mesmo? Não, traga para o pessoal. O Espírito Santo mora na onde mesmo? Em mim. Se a coisa está bagunçada na sua vida, a culpa não é de ninguém, senão de você mesmo. Você estava lá. Eu confesso. Sim ou não? E olha, ele disse: tem gente, filho, que colocou esforço para que a coisa. Por isso que ele fez eu fazer. Eu só tive a percepção disso fazendo. Olha que eu peguei o banco, eu falei: Senhor, esse negócio aqui vai dar um trabalho. O Hélio estava aqui, quase que eu chamei ele: vem ajudar aqui. Ele falou: não, é você. Aí ele ministrou: tem gente que colocou esforço para que a coisa ficasse bagunçada. Além de participar, esforçou para a coisa ficar bagunçada. Tem gente que envolveu pessoas. O Espírito Santo está dizendo: você, com essa atitude, criou um espaço entre eu e você. A sua atitude fez com que você se afastasse de mim. Lembra, querido? Ele conhece por dentro. Ele disse algo para mim, que eu escrevendo isso, a minha memória é muito ruim. Eu de manhã aqui eu venho orar, eu sempre tenho um papel e eu sempre tenho alguma coisa para me escrever, porque a minha memória é muito ruim. Infelizmente, eu oro para que Deus me ajude, mas a minha memória é muito ruim para guardar coisas. Muito ruim. E ele ministrando, eu estava com um notebook de manhã, ele ministrando, eu ia para a mesa e digitava. Hoje à tarde eu sentei para colocar em ordem a administração. Ao colocar isso em ordem, eu fiquei temeroso, queridos, em dizer isso para vocês. Confesso que ao escrever isso daqui eu falei: Senhor, é forte esse negócio. Mas eu estou te falando com muito carinho e amor para você tentar entender. Ele disse assim para mim: filho, existem casas que quando você entra dentro, quando eu entro dentro, parece que está tudo em ordem. Mas quando eu vou mais a fundo, porque eu sou o morador, e o morador pode mexer aonde ninguém mexe. É ou não é? Alguém abre o seu guarda-roupa? Quem é que abre o guarda-roupa? O morador. Ele falou isso para mim, preste atenção. Filho, tem casas que dentro do guarda-roupa tem defunto. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Tem gente que não perdoa. E não perdoar, querido, é carregar defuntos. Não perdoar é carregar defuntos. Mateus 6:12. Jesus ordenou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Mas eu perguntei a ele: Senhor, o que o Senhor e aonde o Senhor quer chegar? Ele me disse: eu quero colocar em ordem.
eu quero limpar a minha casa. Ele está falando para mim e para você como indivíduos. Ele te conhece por dentro. O homem não está vendo, preste atenção. O pastor não está vendo, pode não estar vendo. Assim diz o Senhor: eu vejo. Pode ser que o homem não vê, o pastor não vê, mas o Espírito Santo, que é morador da casa, sabe que tem que ser limpo. Ele está vendo. Reconheça, querido, que precisa mudar. Reconheça, querido, que precisa confessar e deixar. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Porque você acha que o seu coração está ardendo? Você acha que a palavra do pastor é santo? Quem te conhece por dentro é o Espírito Santo. Você consegue enganar homens, a Deus não. E Ele está te dizendo: muda. O que fazer? E aqui eu termino, por favor, os diáconos, pode vir preparando a ceia. O que fazer? Eu perguntei para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que fazer? E a hora que eu desci no banheiro, hoje pela manhã, ele me respondeu esse texto aqui. Se você quiser abrir, está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Pastor Carlos Camargo, suba aqui, querido. Assim que nós formos distribuir a ceia, o senhor vai cantar uma canção aqui em nome de Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Crônicas, 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fique de pé, por favor. Eu quero te fazer algumas perguntas. E eu quero te orientar a fazer essas perguntas ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, esta casa está limpa? Espírito Santo, esta casa é confortável para o Senhor? O ambiente é agradável? Espírito Santo, essa casa é agradável a Ti? Espírito Santo, tem te recebido bem? Espírito Santo, tem te recebido com carinho, com amor, sorridente, feliz e com abraços? Ou tenho sido malcriado, bocudo, resmungão? Diga a Ele, Espírito Santo, se a casa está bagunçada, eu peço, limpa. O que está fora do lugar, por favor, coloque no lugar. Querido, o Espírito Santo não veio fazer uma visita. O Espírito Santo veio para fazer morada. O Espírito Santo não veio para fazer uma visita. O Espírito Santo veio para fazer morada. Preste atenção.
você, eu, nós carregamos dentro de nós o Santo dos Santos. Portanto, a minha e a sua atitude diante dele não deve ser uma atitude inconsequente. Ó Espírito Santo, esta é a tua casa. Pode mudar, pode tirar o que está fora, pode colocar os móveis no lugar, pode reformar o que precisa, quebrar o que é inútil, pode transformar, pode fazer de novo. Fale a Ele, diga para Ele: esta é a sua casa. Espírito Santo, move-te na sua casa, vive em nós. Queridos, para sentir a presença do morador, é preciso interagir com ele, sim ou não? Para você sentir a sua esposa, você tem que interagir com ela, sim ou não? Para você sentir o seu filho, você tem que interagir com ela, sim ou não? Com o Espírito Santo não é diferente. Para você perceber a pessoa do Espírito Santo, você tem que interagir com ele, dialogar, conversar. Quem é que você está esperando em casa hoje? É o Espírito Santo? Se é Ele, espere com muito carinho, espere com muito amor, espere com muito desejo, um desejo profundo na alma e no espírito. Eu quero mais de ti. Para concluir, quem está no controle da casa? É você ou é Ele? Se é Ele, por que você tem feito do seu jeito? Se é Ele, por que você não permite que Ele mude? Ele está falando com você e você continua irredutível à mudança. Por quê? Curva a sua face. Espírito Santo, olha para dentro de nós. Como orou o salmista, nós oramos. Sonda-me, tu que conheces o meu coração. Prova-me, tu que conheces os meus pensamentos. Vê se tem algum caminho mau e muda. Eu não quero continuar te magoando. Eu não quero continuar te recebendo como quem não ama. Eu não quero continuar te recebendo como quem não tem carinho, como quem não está esperando alguém importante, como quem vai receber um qualquer. Não, eu não quero agir assim. Eu quero te esperar. Eu quero te receber. Além de receber, eu quero te dar uma boa estadia. Além de receber e dar uma boa estadia, eu quero interagir com o Senhor. Eu quero falar, mas eu quero ouvir. Eu quero ser corrigido. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. Então, Espírito Santo, onde eu estou errando, onde nós estamos errando, confronta-nos. Espírito Santo, confronta-nos. É o Senhor que confronta.
Meu Deus, o que está no lugar, Senhor, morte que talvez esteja nessa casa. Gente que não consegue perdoar. Solta esse coração agora, Senhor. Ó, palavra da verdade, tu que discerne os conceitos mais profundos do ser humano, tu que conheces os pensamentos mais obscuros, tu que solta-nos por dentro e conheces cada partícula dessa casa. Espírito de Deus, limpa a sua casa. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor hoje e dizemos: limpa essa casa para a habitação de Deus no Espírito, em nome de Jesus.